Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17 até o verso 34. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre o tema o banquete da graça. O banquete da graça. Preciso reconhecer, já de início, que este tema, a ceia do Senhor, é um dos assuntos mais polêmicos da história da igreja. Isso é um fato. A ceia do Senhor, poderíamos afirmar que é o elo entre as duas vindas de Cristo. Ela é o monumento da primeira vinda e ela é a promessa da segunda vinda. Ao longo da história da igreja, esse assunto foi motivo de grandes e acirrados debates. E nós temos 4 correntes que olham e interpretam este assunto tão relevante. Primeiro, temos a visão da transubstanciação. Aqueles que acreditam que os elementos da ceia, o pão e o vinho, mudam de substância na hora da sua consagração. E que o pão vira corpo, carne, sangue, nervos, ossos de Jesus Cristo. E que o vinho se transforma literalmente em sangue de Cristo. A segunda posição é a chamada consubstanciação. Aqueles que acreditam que Cristo está presente fisicamente em e sob os elementos. A terceira visão é o que nós chamamos de memorial. A ceia não passa de uma lembrança do que Cristo fez na cruz. E a quarta visão é que a ceia é um meio de graça. A ceia é um instrumento de edificação espiritual dado à igreja. O que é interessante nesse texto é que havia uma prática lá na igreja primitiva que não tem hoje mais. Era a chamada festa do ágape, a festa do amor. Era uma espécie de refeição junto a prato, que era feito antes da ceia. O propósito disto era exatamente a demonstração da solidariedade e da comunhão. Por quê? Esperava-se que os mais abastados trouxessem provisões mais abundantes
para repartir com aqueles que não tinham. E desta maneira, numa refeição preparatória para a ceia, todos pudessem ter uma boa e farta refeição. Porém, o que está acontecendo aqui é algo muito crítico. Por quê? Porque aqueles irmãos se reuniam e, em vez deles repartirem o que traziam, eles se separavam dos pobres. Os ricos comiam demais, os ricos bebiam demais e os pobres passavam fome. E após esta separação, então eles diziam assim: agora vamos participar e celebrar a ceia do Senhor. Paulo escreve esse texto para mostrar que isto é fazer acepção de pessoas. Olha comigo aí o verso 21 e 22. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm. Então, aquela reunião que antecedia, era uma reunião de preconceito, era uma reunião de acepção de pessoas, de prática de injustiça, o que recebe a plena reprovação desta carta do apóstolo Paulo. Isso me faz lembrar, pastor Ival, de um retiro espiritual que a igreja fez. E lá pelas tantas, todo retiro tem os momentos de brincadeiras. E, infelizmente, começaram a brincar um time contra o outro, jogando ovos. E aí quem acertava mais ganhava os pontos, ganhava a gincana. Nesse momento, duas crianças que estavam participando, passando necessidades em casa, chegou para o líder e disse: olha, se sobrar alguns ovos, me permita levar para casa, lá em casa nós não temos nada para comer. E aquilo foi um tapa na cara daqueles líderes que pararam imediatamente a cena e entenderam a lição. Nós não podemos desperdiçar a graça de Deus. Eu nunca me esqueço de ter ido à África do Sul, na missão Passes Abanto, e eles nos ofereceram a refeição gratuitamente. Era muito simples a refeição. O que acontecia? Muita gente enchia o prato, nem sabia se ia gostar ou não, e depois jogava quase tudo fora. Levantou um irmão com muita beleza no falar, e disse: meus irmãos, todo alimento é uma expressão da graça de Deus, e nós não podemos jogar a graça de Deus no lixo. Aquilo estava acontecendo em Corinto. Paulo chega a dizer no verso 18, confira aí comigo, que havia divisões na igreja, havia partidos na igreja, um era de Paulo, outro era de Cefas, outro era de Apolo, outro era de Cristo. A igreja não é pluripartidária, a igreja é um só corpo, a igreja é um só pão, é uma só família, é um só rebanho, debaixo da batuta do único pastor que é Jesus Cristo. Então, Paulo chega a dizer que aquela reunião que eles tinham, aquela troca de pratos que eles tinham, aquela festa do amor, era para pior e não para melhor. Ele diz isso no verso 17, confira aí comigo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. O que ele vai repetir no verso 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Bom, então, colocando isso aqui, como prelúdio que era preparatória para a ceia, vamos ver agora o ensino de Paulo sobre este banquete da graça. Em primeiro lugar, a maior demonstração de amor é dada diante da maior demonstração de maldade. Veja comigo o verso 23, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Vejam vocês que Jesus inaugura este sinal da nova aliança, fazendo uma clara transição do Antigo para o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, ele estava reunido no cenáculo para a celebração da Páscoa. Matava-se um cordeiro, tinha pães asmos, ervas amargas, o vinho. Ali era uma cerimônia que representava preparatoriamente a chegada do Messias. Quando Jesus toma aquele pão e parte,
e diz: tomai e comei, este é meu corpo. Ele estava encerrando então o Antigo Testamento. Ele estava dizendo: tudo aquilo que foi escrito até hoje, toda essa cerimônia da Páscoa que vem lá do Êxodo até aqui, acaba aqui. Eu estou inaugurando uma nova aliança em meu sangue. Agora não tem mais cordeiros mortos, sacrificados. Agora não tem mais sangue de cordeiro derramado. Agora eu estou me oferecendo como cordeiro de Deus. Agora o meu corpo é oferecido, o meu sangue é vertido. E Jesus inaugura a nova aliança em seu sangue. Quando? Na noite em que foi traído. Na noite mais amarga, em que ele tinha consciência de que Judas o entregaria por ganância. Nesse mesmo momento, em vez de ele recuar, ele se entrega, ele se oferece, ele se doa para ser o sacrifício para a nossa redenção. É muito curioso, queridos, que enquanto o inferno tramava a maior orquestração contra Jesus, que era pregá-lo na cruz, Deus estava subvertendo o império das trevas, porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,8, que a sabedoria que esse século possui, a sabedoria dos poderosos deste século, se eles tivessem conhecido e sabido exatamente o que haveria de acontecer, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Porque quando eles crucificaram a Jesus, estão pensando: ganhamos, vencemos, prevalecemos, e eles nem sabiam que era através da cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente, era através da cruz que Jesus expôs os principados e potestades ao desprezo, à vergonha, ao opróbrio, à derrota. Foi através da cruz que Jesus quebrou as nossas algemas e nos tornou verdadeiramente livres. Louvado seja Deus! Mas, amados, enquanto as autoridades judaicas, nas caladas da noite, conspiravam, orquestravam e urdiam para prender Jesus, a traição e matá-lo depois da festa, nesse exato momento é que o Senhor Jesus Cristo está fazendo a maior demonstração do seu amor, da sua graça, inaugurando a nova aliança em seu sangue, no grande banquete da graça. Segundo ponto que eu quero destacar é que o maior sacrifício é oferecido não por constrangimento, mas com grande alegria. Olha comigo o verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O que Jesus está querendo afirmar, meus amados, é que a cruz, para onde ele está indo, não era um acidente. Não era. Jesus não foi para aquela cruz porque ele sucumbiu ao poder de Roma. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos, ou melhor, porque Judas, covardemente, por ganância, o traiu. Ele não foi para aquela cruz porque ele foi preso pelos soldados romanos e pelos soldados do Sinédrio. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos, apesar de saber que Jesus era inocente, covardemente o entrega para ser crucificado. Ele não foi para aquela cruz e morreu ali porque os soldados cruelmente o prenderam naquele lenho maldito. Não, ele foi conscientemente, voluntariamente, alegremente, como um rei caminha para a sua coroação. Diz a Bíblia que ele não levou em conta a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de nos conquistar para Deus. Então, antes de partir o pão, símbolo do que ele enfrentaria na cruz, ele dá graças, ele celebra, ele agradece, ele exulta em gratidão a Deus. Louvado seja o Senhor. Foi assim que ele foi para a cruz, para remir você e a mim. Mas, amados, vejam vocês o que está acontecendo aqui no versículo de número 24 comigo. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Quando ele diz que este é o meu corpo que é dado por vós, ele está dizendo que ele é uma dádiva do Pai à igreja. Ele foi entregue. Entregue por quem? Pelo Pai.
O Pai não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele foi entregue. Mas veja ainda o verso 24. Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E agora ele está definindo também que ele se entrega. Não apenas foi entregue, ele também se entrega. Aliás, ele diz: ninguém tira minha vida de mim. Eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Porque se nós não entendermos assim, irmãos, nós vamos achar que Jesus foi um mártir. Que ele foi alguém que tinha boas intenções, mas sucumbiu. Que o sistema o venceu. Que a violência ganhou o round, e que ele foi pregado naquela cruz porque não tinha uma outra saída para ele, que ele foi encurralado, e não tinha alternativa de fuga. Não! Ele foi para a cruz, voluntariamente. Agora notem, em terceiro lugar, terceiro ponto, a eficácia do sacrifício supremo está não apenas na sua informação, preste atenção, a eficácia não está só na sua informação, mas sobretudo na sua apropriação. Olha o verso 26 comigo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, aqui está um ponto que eu preciso claramente destacar. Ninguém é salvo porque conhece o Evangelho no sentido de informação certa. Notem vocês, vamos pegar Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa. O que livrou, o que salvou aqueles primogênitos de Israel no Egito, não foi o fato de saber que o cordeiro poderia salvá-los. A informação não salva. Não basta saber que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, sepultado, que ressuscitou o terceiro dia, que voltou para o céu, que está sentado no trono, que vai voltar. Essas informações são todas verdadeiras, mas em si mesmas elas não salvam você. O que salva você é a apropriação dessa verdade. Tem que comer o pão, tem que beber o cálice. Tem que se apropriar de Cristo. Você pode morrer dentro de uma farmácia, com toda a medicação necessária, se você não tomar medicação. Você pode morrer de sede à beira de uma fonte, se você não beber água. Você pode ter todo o conhecimento sobre Jesus, você pode ser um teólogo. Se você não se apropriar de Jesus, você não está salvo. É preciso comer o pão, é preciso beber, tomar posse dessa verdade. Do contrário, não há salvação. Aquele sangue do cordeiro tinha que ser colocado no batente das portas. E então diz a Bíblia, quando o anjo ia passar para executar a morte, ao ver o sangue no batente das portas, passava por cima e ali não aplicava o juízo. Em outras palavras, não é o que você sabe, não é o que você sente, é o que você crê, é o que você se apropria. Aliás, a Bíblia diz assim: sabes tu que Deus é um só? Até os demônios creem e estremecem. Ou seja, a fé dos demônios é racional e a fé dos demônios é emocional. Mas os demônios não estão salvos. Então, eu gostaria que você olhasse comigo mais alguma coisa aqui. Primeiro, comer e beber não é um ato físico, mas espiritual. Os discípulos na época não entenderam isso, a multidão, as pessoas da época lá, quando Jesus pregou sobre esse assunto, lá em João 6, eles não entenderam isso, quando Jesus disse: se você não comer a minha carne, e você não beber o meu sangue, você não tem parte comigo. E eles pensaram que Jesus estava ensinando canibalismo. Não, Jesus não está ensinando canibalismo, está falando de comer carne, de beber sangue.
Não, não, não. Você não recebe Jesus no seu estômago, você recebe Jesus no seu coração. É um ato de fé. É apropriação, não é físico. Ninguém pode substituir também você nessa apropriação. É o que está escrito aí. Veja você. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, ou seja, seu pai não pode comer esse sangue e beber por você, sua mulher não pode fazer isso, seu filho não pode fazer isso, essa experiência é pessoal, ela é intransferível. Ninguém pode tomar o seu lugar. Mas mais do que isso, irmãos, a salvação não é uma questão de mérito, mas de apropriação de Cristo. Quando eu olho por o texto de Êxodo 12, eu não sei se os filhos dos hebreus eram mais elegantes, mais obedientes, mais respeitáveis do que os filhos dos egípcios. A diferença entre o que vivia e morria não era suas virtudes pessoais. Assim é a salvação. Ninguém é salvo porque é uma pessoa de uma boa formação, porque nasceu numa boa família, que teve uma boa instrução, até porque é um bom religioso. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela fé em Cristo. Aquele que comer o pão, aquele que beber o cálice, esse recebe a vida eterna. Esse tem vida. Mas vamos ver em quarto lugar, que o sacrifício supremo é o grande marco do cristianismo que deve ser relembrado. Veja você comigo, por gentileza, o que está escrito no versículo de número 26. Você pode ler comigo o verso 26? Vamos juntos? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então Jesus levanta aqui um monumento. Tem dois sacramentos, o batismo e a ceia. Notem que Jesus não fez um monumento, um sacramento para os seus ensinos, para os seus milagres. Mas Ele quis que um marco pudesse ser lembrado e relembrado e relembrado e relembrado ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios. E o que precisa ser relembrado e relembrado e relembrado? A sua morte. Porque foi pela sua morte que Ele nos libertou. Foi pela sua morte que Ele nos redimiu. Foi pela sua morte que nós temos vida. Foi pela sua morte que nós temos plena libertação do poder, do pecado, do diabo, do mundo e da morte. Mais do que isso, esta mensagem da cruz é a mensagem da igreja. Irmão, você quer saber se a igreja é evangélica ou não? Ou se ela já perdeu o rumo ou não? É se ela baniu dos púlpitos a mensagem da cruz. Hoje tem muitas igrejas que só querem pregar prosperidade, só querem pregar milagres, só querem pregar mensagem positiva, o homem é o centro de tudo, o homem é o grande herói de tudo, e tudo é para o homem é o centro do universo, mas não é este o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da cruz. Paulo chegou a dizer, eu não quero saber de outra coisa a não ser pregar Cristo e este crucificado, porque a não ser que se passe pela cruz, não há salvação, não há redenção, não há vida eterna. Pois bem, amados, Paulo vai dizer que esta mensagem da cruz vai ser pregada até quando? Até que Jesus volte. Então não vai ficar demodê nunca. Não vai ficar ultrapassada nunca. Essa mensagem jamais sairá de moda. Prega a cruz, fala de Cristo e este crucificado, aquele que deixou a glória, aquele que se esvaziou, aquele que assumiu a forma de servo, aquele que se humilhou até a morte, morte de cruz. Mas em quinto lugar, a celebração do sacrifício supremo exige algumas atitudes de seus participantes, e agora eu gostaria de que você refletisse um pouquinho sobre essas aplicações. Primeiro,
Quando você estiver participando da ceia do Senhor na sua igreja, preste atenção, você precisa olhar para trás. Versículo 26 diz isso: porque todas as vezes que comerdes o pão, este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Há um grande risco na vida cristã, irmãos, é de nos acostumarmos com o sagrado. Me permita uma pergunta bem particular, não precisa levantar a mão, mas responda para o seu coração. Alguma vez você já participou da ceia do Senhor assim, desatentamente, descuidadamente, um mero hábito, mero costume, porque tem todo mês na sua igreja? Quando você estiver tomando o pão e bebendo o vinho, o cálice, entenda isso, você está olhando para a cruz. Quanto Jesus te amou? Era você que devia estar lá. Ele assumiu o seu lugar. Ele sendo santo, 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 se fez pecado por você. Ele sendo bendito eternamente, foi feito maldição por você. Ele voluntariamente carregou sobre o seu corpo no madeiro os seus, os meus, os nossos pecados. Por causa desse amor, o próprio Pai o desamparou na cruz, porque diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós e agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Ali Deus exerceu o seu máximo amor por você, e ali Deus exerceu a sua máxima justiça para condenar o pecado. Deus não condenou o seu pecado em você, Deus condenou o seu pecado no seu Filho. E quando você participa da ceia, estas verdades precisam vir à sua mente, ao seu coração, para você entender quão grande amor foi esse e quão profundo sacrifício foi esse por você. Mas ainda, segundo lugar, quando você participa da ceia, diz o verso 26, que além de você olhar pelas lentes do retrovisor, olhar para trás, você precisa olhar para frente. Olha aí o que está escrito no verso 26. Até que ele venha. Então, se a ceia do Senhor é o monumento da primeira vinda, a ceia do Senhor é a promessa da segunda vinda. Você pode ter certeza de uma coisa: Jesus voltará. Ele voltará, e todas as vezes que a igreja senta-se à mesa do Senhor para participar deste banquete da graça, essa promessa é renovada ao seu coração: Jesus voltará, e voltará em breve, e voltará pessoalmente, e voltará visivelmente, e voltará audivelmente, e voltará repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente. Ele voltará. Mas mais do que isso, quando você estiver participando da ceia do Senhor, você deve olhar não só para trás e para frente, você tem que olhar para dentro. Para dentro. Então, olhe comigo, por gentileza, o versículo de número 28 e 29. Você pode ler comigo, por favor? Vamos juntos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Agora preste atenção nisso. Você e eu temos mais facilidade de examinar o outro do que examinar a nós mesmos. Nós somos especialistas nisso. Temos uma capacidade imensa de investigar a vida do outro. Temos uma lupa para enxergar os mínimos defeitos do outro, mas somos muito complacentes com nós mesmos. Paulo não está aqui dando autorização nem a você nem a mim para investigar a vida de ninguém, mas para investigar a sua própria vida. Examine-se o homem a si mesmo. Agora preste atenção, o texto não está dizendo que ao examinar a você mesmo, você deve fugir da ceia por causa do pecado. O texto está ensinando que você deve fugir do pecado por causa da ceia. Então não é examinar a você mesmo e fugir da ceia. É examinar a você mesmo e participar da ceia. É examinar a você mesmo e abandonar o pecado e participar da ceia. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Mas o que é participar da ceia dignamente? Quem é digno? Quem é digno? E para mim uma das melhores respostas para esta questão foi
trabalhada por João Calvino lá no século XVI, quando ele diz o seguinte: a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Porque ninguém pode chegar diante de Deus, bater no peito: eu sou digno, eu sou uma pessoa fantástica, eu sou uma pessoa maravilhosa. Deus fez uma escolha linda e preciosa ao me escolher porque eu tenho méritos para ser escolhido. Não. Ninguém chega diante de Deus com o peito estufado, com o nariz empinado. Você chega com a consciência de que você não merece, que você não é digno, que você é pecador, mas foi salvo pela graça. E na medida que você tem consciência de que você é indigno, então você é digno para participar da ceia do Senhor. Não examinando os outros, examinando a você mesmo. Agora, quando ele diz, veja comigo aí, no verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. De que corpo ele está falando? Então, há duas coisas que precisam ser entendidas. Primeiro, você precisa entender que ao participar da ceia, você precisa entender o corpo místico de Cristo. Aliás, o corpo físico de Jesus, que é aquele que foi partido, aquele que foi pregado na cruz. Em outras palavras, você não pode participar da ceia se você não compreendeu e recebeu o que Cristo fez por você. Não é uma refeição para o seu estômago, é um alimento para a sua alma. Então compreender que Ele morreu por você, Ele morreu pelos seus pecados. Esse discernimento é preciso ter, do contrário, comer o pão e beber o cálice é comer e beber prejuízo. Mas em segundo lugar, é preciso discernir o corpo de Cristo, que é a igreja. O que significa isso? Eu não posso participar da ceia, meus irmãos, falar, eu participo da ceia, mas eu estou com raiva do fulano, eu estou com ódio do Beltrano, eu não converso com o ciclano, eu não aceito outra pessoa, eu vou participar da ceia, mas eu estou brigado com o fulano, eu não converso com ele, eu tenho ódio dele, se precisar, eu puxo o tapete dele, se tiver oportunidade, eu faço mal para ele. Não! Nós somos um só corpo, um só rebanho. O que aconteceu com a igreja de Corinto? A igreja de Corinto começava a participar da ceia com a festa do ágape e demonstrava acepção de pessoas, eles maltratavam as pessoas, eles desprezavam as pessoas mais pobres, e eles dessa forma, ao participarem da ceia, não era a ceia do Senhor que eles participavam, e o que acontecia? Eles participavam da ceia e seriam piores. Quais foram as consequências? Veja aí comigo, versículo de número 30. Você pode ler o versículo 30 comigo, por gentileza? Vamos juntos? Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Fraqueza espiritual. Que mais? Doenças. Que mais? Morte. Ou seja, em virtude de não levar a ceia do Senhor, o banquete da graça, a sério, tinha gente que saía pior da igreja. Tinha gente que estava ficando doente. Nós chamamos isso de doenças hamartiagênicas, doenças produzidas pelo pecado. E mais, tinha gente sentenciada de morte, como juízo de Deus. Em outras palavras, você não pode entrar para esse banquete e participar desse banquete sem reflexão, sem vestes brancas, sem o sangue do Cordeiro lavando a sua vida. Mas, amados irmãos, eu quero concluir com o verso 33 e 34, que quando você for participar da ceia, você olha para trás, você olha para frente, você olha para dentro, mas você olha ao seu redor, para os seus irmãos. Olha o que ele vai dizer no verso 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. A igreja é uma família, a igreja é um rebanho, a igreja é um povo. Nós estamos necessariamente conectados uns com os outros. Nós somos como aquelas tábuas do tabernáculo,
que eram não apenas colocadas juntinhas umas nas outras, mas engatadas umas nas outras. De tal maneira que se o irmão se alegra, você se alegra com ele. Se o outro irmão chora, você chora com ele. A alegria do seu irmão é a sua alegria, a tristeza do seu irmão é a sua tristeza. Somos um só povo, uma só igreja, um só rebanho. A minha expectativa, meus irmãos, é que cada um de nós aqui valorize o banquete da graça. E se você está aqui hoje e ainda não foi batizado, se você está aqui hoje e ainda não fez a sua profissão de fé, se você está aqui hoje e ainda não é um membro da Igreja de Cristo, se você que está me assistindo é apenas um ouvinte do Evangelho, mas ainda não tomou uma decisão, eu quero dizer para vocês que estão aqui, para todos que nos assistem, que o banquete da graça está sendo oferecido para você nesta noite. Esse banquete é de graça, mas ele não é barato. Ele é de graça, mas ele custou tudo para Deus. Ele custou a vida do seu próprio filho. E hoje, se você reconhecer que Jesus morreu em seu lugar, morreu pelos seus pecados, e se você se arrepender dos seus pecados, e se você crer no Senhor Jesus, você recebe o dom da vida eterna, e você é convidado para esse grande banquete da salvação, o banquete da graça.